Na Grécia Antiga, desenvolveram-se as primeiras especulações de caráter eminentemente filosófico de que se tem notícia. Sabe-se que o legado das gentes de Hélade à formação do pensamento ocidental é de difícil mensuração. No campo da política, Atenas foi a responsável imediata por ter presenteado o mundo com o germe da democracia. As obras de pensadores gregos da estirpe de Platão e Aristóteles se tornaram, por assim dizer, a referência intelectual para as gerações vindouras. Nesse sentido, deve-se desde logo admitir que a inquietação pelo saber marcou profundamente o espírito dessa civilização. A busca apaixonada pelo conhecimento assinalou sobremaneira a orientação cultural da nação helênica. Não por caso, os gregos se achavam superiores aos demais povos, os quais eram rotulados de bárbaros. Todavia, não se deve jamais perder de vista o fato de que o universo helênico era composto por inúmeras cidades-estado independentes. A formação do cosmopolitismo grego é o resultado direto de um processo lento e gradual de sedentarização surgindo em função da desintegração dos sistemas clânicos. O período conhecido como helenístico foi um marco entre o domínio da cultura grega e o advento da civilização romana. Os sopros inspiradores da Grécia se disseminaram, nesta época, por toda uma região exterior conquistada por Alexandre Magno, rei da Macedônia. Com suas investidas bélicas, ele incorporou ao universo grego o Egito, a Pérsia e a parte do território oriental, incluindo a Índia. Neste momento, desponta algo novo no cenário mundial, uma cultura de dimensão internacional, na qual se destacam a cultura e o idioma grego. Drácon, de origem aristocrática, recebeu em 621 a.C. poderes extraordinários para pôr fim ao conflito social, provocado pelo golpe de Estado de Silon e exílio de Megácles. Incumbido pelos atenienses de preparar um código de leis escritas, Drácon elaborou um rígido código de leis baseado nas normas tradicionais arbitradas pelos juízes. Deve-se a Drácon o começo de um importante princípio do direito penal, a diferença entre homicídio involuntário, voluntário e legítima defesa. A lei de Drácon contemplava 3 tipos de homicídio: o intencional, doloso, o não intencional, culposo e o legal, e a punição para qualquer forma de roubo era a morte. Tanto o furto como o assassinato recebiam a mesma punição, a morte. As leis eram tão severas que os atenienses as aboliram, não por algum decreto, mas apenas por ter deixado de cumpri-las. Solon foi um legislador, jurista e poeta grego antigo, considerado pelos antigos como um dos 7 sábios da Grécia Antiga e como poeta compôs elegias morais e filosóficas. Fez reformas abrangentes sem conceder aos grupos revolucionários e sem manter os privilégios dos eupátridas. Criou a Eclésia, a Assembleia Popular, da qual participavam todos os homens livres atenienses, filhos de pai e mãe atenienses e maiores de 30 anos. Sua obra como legislador, o árbitro da Constituição, como define Aristóteles, se articula em 3 pontos principais. Primeiro, abolição da escravidão por dívidas. Segundo, reforma democrática ou censitária. A participação não era mais por nascimento, mas censitária, através do Conselho de 400. Terceiro, reforma do sistema ático de pesos e medidas. Membro de uma nobre família arruinada em meio ao contexto de valorização dos bens móveis na polis ateniense, Solon se constituiu economicamente através da atividade comercial. Solon proibiu a hipoteca de terra e a escravidão por endividamento através da chamada Lei Sexateia, dividiu a sociedade pelo critério censitário, pela renda anual e criou o Tribunal de Justiça. Solon também modificou o Código das Leis de Drácon, que já não era mais seguido por causa da sua severidade. A punição do roubo, que era a morte, passou a ser uma multa igual ao dobro do valor roubado. Os sofistas correspondem aos filósofos que pertenceram à escola sofística.
composta por um grupo de sábios eruditos itinerantes, os quais dominavam técnicas de retórica e discurso e estavam interessados em divulgar seus conhecimentos em troca de pagamento de taxa pelos estudantes ou aprendizes. Os sofistas rompem com a tradição pré-socrática ao criticar costumes e tradições da sociedade ateniense da época. Note que a palavra sofista, de origem grega sophistes, corresponde a um termo derivado de sofia, ou seja, sabedoria. Desta maneira, os jovens bem-nascidos buscavam aos sofistas interessados em adquirir conhecimento e especialmente o arete, conceito grego que denota nobreza, excelência e virtude. No caso dos sofistas, a união dos conhecimentos gerais indispensáveis, mais precisamente nas áreas da oratória, retórica, ciência, música e filosofia, uma vez que, na Grécia Antiga, a função política, muito destacada, dependia do bom uso da palavra. Estoica foi fundada por Zenão de Cício, por volta de 30 anos antes de Cristo. Uma das características principais dos estoicos era a tentativa de se viver contemplativamente, isto é, praticar a ataxia ou apatia. Em outras palavras, viver em completo domínio de qualquer tipo de emoção ou paixão. Os grandes pensadores foram os inauguradores da filosofia ocidental, como a que concebemos ainda hoje em muitos aspectos. O período em que Sócrates, Platão e Aristóteles despontaram é considerado como o período áureo da filosofia, dada a imensa contribuição deles para o avanço da filosofia. Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. Platão fundou a Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Juntamente com seu mentor Sócrates e seu pupilo Aristóteles, Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. Platão nasceu em Atenas, provavelmente em 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Inicialmente, Platão entusiasmou-se com a filosofia de Crato, um seguidor de Heráclito. No entanto, por volta dos 20 anos, encontrou o filósofo Sócrates e tornou-se seu discípulo até a morte deste. Essa é uma frase de Platão sobre política. Os males não cessarão para os humanos antes que a raça dos puros e autênticos filósofos chegue ao poder, ou antes que os chefes das cidades, por uma divina graça, ponham-se a filosofar verdadeiramente. Sócrates nasceu em Atenas. Cremos que em 470 a.C. Ele fundou a filosofia ocidental. Seus primeiros estudos e pensamentos foram sobre a natureza da alma humana. Sócrates era considerado um dos mais sábios e inteligentes. Através da palavra, o filósofo tentava levar o conhecimento sobre as coisas do mundo e do ser humano. Sócrates não foi muito bem aceito por parte da aristocracia grega, pois defendia algumas ideias contrárias ao funcionamento da sociedade grega. Criticou muitos aspectos da cultura grega, afirmando que muitas tradições, crenças religiosas e costumes não ajudavam no desenvolvimento intelectual dos cidadãos gregos. Em função de suas ideias inovadoras para a sociedade, começa a atrair a atenção de muitos jovens atenienses. Suas qualidades de orador e sua inteligência também colaboraram para o aumento de sua popularidade. Temendo algum tipo de mudança na sociedade, a elite mais conservadora de Atenas começa a encarar Sócrates como um inimigo público e um agitador em potencial. Foi preso acusado de pretender subverter a ordem social, corromper a juventude e provocar mudanças na religião grega. Em sua cela, foi condenado a suicidar-se tomando um veneno cicuta em 399 a.C. O filósofo grego Aristóteles nasceu em 384 a.C., na cidade antiga de Estágira, e morreu em 322 a.C. Seus pensamentos filosóficos e ideias sobre a humanidade têm influência significativa na educação e no pensamento ocidental contemporâneo. Aristóteles é considerado o criador do pensamento lógico. Suas obras influenciaram também na teologia medieval da cristandade.